Para os paulistanos, Museu do Ipiranga. Para o restante do Brasil, Museu Paulista. A gente vai conhecer esse museu incrível que foi reaberto após 9 anos de reforma para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. E é isso que esse quadro aqui atrás de Pedro Américo, de 1888, quer retratar. Uma curiosidade desse quadro é que Dom Pedro II encomendou ele para homenagear o seu pai, Dom Pedro I, que foi o patrono da nossa liberdade. A gente está numa sala do museu agora muito legal, que tem exposição quadros que mostram um pouco da cultura paulista com os cafés, por exemplo, que era uma potência na época em que esse museu, inclusive, foi fundado. Nesse novo momento do museu, inclusive, nessa reabertura em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, o museu traz pela primeira vez uma exposição de pessoas pretas e indígenas, mostrando que eles também são extremamente importantes para o Brasil, se não os mais importantes na sua cultura, história e composição, e não apenas os bandeirantes, que eram o maior destaque aqui antes da sua reforma. Na sala que a gente está agora, tem o acervo mais antigo do museu e, inclusive, essa parte aqui ela não era aberta ao público, então é a primeira vez que as pessoas conseguem caminhar aqui por esses corredores e ver de fato a estrutura do museu, que também é uma parte do acervo da história que ele quer contar. E após a reforma, o Museu do Ipiranga abriu as portas ainda mais tecnológico. O uso de realidade aumentada e realidade virtual permite explorar as exposições de maneira interativa e imersiva. Sistemas de iluminação e climatização automatizados garantem a preservação das obras e o conforto do público. Além disso, totens digitais e aplicativos móveis fornecem informações detalhadas e personalizadas sobre o acervo, tornando a visita muito mais informativa e envolvente. Essa modernização alia tradição e inovação, destacando o Museu do Ipiranga como um exemplo de museu do futuro. Também, depois da reforma, o Museu do Ipiranga abriu um mirante no topo do prédio, acima da cúpula da entrada, em que os visitantes podem ter uma vista privilegiada do Parque da Independência. É um passeio imperdível em São Paulo. Os ingressos custam de R$15 a R$30 e podem ser encontrados no site do museu. Curtiu? Então não deixe de visitar. E do lado de fora do Museu Paulista, o passeio continua. O Parque da Independência é maravilhoso para curtir um daqueles dias bem quentes e ensolarados de São Paulo. E também dá para comer aquele pastelzinho de feira com caldo de cana que só o paulistano sabe aproveitar. Além disso, por aqui fica a Casa do Grito, que aparece lá no quadro de Pedro Américo que vimos dentro do museu e que, dizem as lendas, foi o famoso lugar, às margens do rio Ipiranga, que aconteceu o Grito da Independência. No monumento à beira do rio está a famosa Cripta Imperial do Ipiranga, que é onde se encontram inclusive sepultados os restos mortais dos primeiros imperadores do Brasil, Dom Pedro I e suas esposas Maria Leopoldina e Amélia. Ufa, é muita história em um só passeio, né?